Você já ouviu falar de alguém que estourou uma simples espinha e acabou mudando o rumo da própria vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Helena, uma mulher comum, trabalhadora, mãe dedicada, que nunca imaginou que algo tão pequeno pudesse trazer tanta dor e, no fim, tanta fé. Parecia inofensivo, mas em poucos dias o que estava ali dentro chocou até os melhores médicos. Ninguém, nem mesmo ela, estava preparado para o que iria sair daquela espinha. Enquanto a dor crescia, o medo tomava conta. E você, no lugar dela, teria coragem de olhar no espelho de novo? Teria força para acreditar que Deus ainda estava ali, mesmo quando todos se afastaram? Helena acordou com uma dor nas costas, forte, quente, latejante. Foi ao espelho e viu uma espinha inflamada, avermelhada. Apertou os lábios e pensou: de novo não. Passou álcool, amarrou o cabelo e foi costurar. Tinha prazos e dor nenhuma podia parar. Mas a cada hora que passava, o incômodo aumentava. No fim da tarde, o local estava duro e inchado, pulsando como se algo vivo estivesse ali dentro. Ela tentou estourar sozinha, na frente do espelho. Quando apertou, um líquido espesso saiu, com um cheiro metálico. A dor foi tão intensa que ela se apoiou na pia para não cair. Respirou fundo, limpou e fingiu que estava tudo bem. À noite a febre veio. O corpo queimava. A filha de 8 anos a encontrou caída no sofá. A vizinha levou as duas para o hospital mais próximo. O médico olhou rápido e disse: parece infecção, vamos limpar. Mas quando retirou o curativo antigo, franziu o rosto. Chamou uma enfermeira e depois outra. O quarto ficou em silêncio. Helena perguntou assustada: doutor, isso é grave? Ele hesitou. Vamos precisar investigar. Foi internada. O marido apareceu irritado. Tudo isso por causa de uma espinha? Você exagera. Ela ficou calada. Sabia que ele não entendia dor nenhuma além da dele. Na madrugada, o curativo ficou encharcado de novo. A enfermeira tirou e arregalou os olhos. Havia algo diferente ali. A pele parecia se mover. O médico foi chamado às pressas. Helena começou a chorar. O que está acontecendo comigo, doutor? Ele respirou fundo. Isso não é uma espinha comum. Ela segurou o terço que trazia no bolso e orou em silêncio. Deus, me ajuda a aguentar. O amanhecer chegou com exames e olhares preocupados. O médico voltou, segurando um papel. Helena, o seu corpo está reagindo de um jeito que eu nunca vi. Vamos precisar internar por mais tempo. Ela fechou os olhos. Pensou na filha, sozinha em casa. Pensou no aluguel atrasado. Pensou em Deus e entendeu, sem precisar ouvir mais nada, que sua vida acabava de mudar. Se você acredita que Deus pode transformar dor em milagre, comente amém e se inscreva agora no canal. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários para eu te mandar um coração de fé. Helena passou a noite em claro. O quarto de hospital era frio e o ar cheirava a remédio. A dor nas costas aumentava, mas ela tentava ficar firme. Olhava para o teto e lembrava da filha dormindo sozinha em casa. O coração apertava mais do que a ferida. Na manhã seguinte, o médico entrou com um semblante sério. Precisamos repetir os exames, dona Helena. Seu corpo está reagindo de forma estranha. Ela apenas assentiu. Já não tinha forças para perguntar mais nada. Horas depois, colocaram soro em seu braço e fizeram novos exames. A enfermeira, tentando disfarçar o nervosismo, disse: vai dar tudo certo, viu? Deus está no controle. Helena segurou a mão dela com lágrimas nos olhos. Eu só quero voltar para casa. À tarde, a dor voltou com força. O curativo estava úmido de novo, mas ela não quis chamar ninguém. Ficou quieta, orando em silêncio. Senhor, me dá coragem para suportar. Eu sei que o Senhor não me esqueceu. No fim do dia, o médico retornou. Tinha papéis nas mãos e um olhar distante.
Helena, há uma infecção que está se espalhando. Não é simples. Precisamos tratar com cuidado. Ela engoliu seco. Eu corro perigo, doutor? Ele hesitou. A senhora precisa ter fé. Vamos fazer o possível. Helena respirou fundo, tentando segurar o choro. Pensou em tudo que já tinha enfrentado. A falta de dinheiro, o abandono do marido, as noites de trabalho até tarde. Não é agora que eu vou desistir, pensou. Naquela noite, pediu a Bíblia emprestada da enfermeira. Leu um trecho que dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fechou os olhos e sussurrou: eu confio em ti, Senhor. Dias se passaram. A ferida seguia aberta, mas o semblante dela era de calma. A dor ainda estava lá, mas dentro dela havia uma força nova. O médico começou a observá-la com curiosidade. Essa mulher tem algo diferente, pensou. Certa manhã, ele entrou apressado. Helena, precisamos conversar. Ela se assustou. Aconteceu algo? O exame mostrou algo inesperado. Vamos precisar fazer um procedimento simples, apenas para entender o que está acontecendo. É perigoso? Perguntou com voz baixa. Não, mas precisamos fazer logo, Helena concordou. Enquanto preparavam a sala, ela olhou pela janela. O sol entrava devagar, iluminando seu rosto cansado. Pensou em tudo o que viveu e em tudo o que ainda queria viver. Deus, se for tua vontade, me deixa voltar para casa e abraçar minha filha. O procedimento foi rápido. O médico ficou em silêncio o tempo todo. Quando terminou, saiu da sala sem dizer nada. Helena ficou deitada, olhando o teto com o coração acelerado. Alguns minutos depois, ouviu vozes no corredor. A enfermeira entrou e ajeitou o lençol, sem olhar diretamente para ela. Vai ficar tudo bem, dona Helena. Mas algo na voz dela soava diferente. Helena percebeu, sentiu o frio percorrer o corpo. O que foi que vocês viram? Perguntou com medo. A enfermeira apenas respondeu: confia em Deus, Ele sabe o que faz. Helena fechou os olhos e chorou baixinho. Sabia que algo grave estava acontecendo, mas não queria perder a fé. Naquela madrugada, o médico voltou. Sentou-se ao lado dela e disse: Helena, eu não posso explicar tudo agora, mas o seu caso é único. Nunca vi nada igual. Ela olhou para ele, exausta. O senhor acha que eu vou melhorar? Ele respirou fundo. Eu acredito que Deus tem um plano para a senhora. Ela segurou o terço com força e sorriu, mesmo sentindo dor. Então eu vou esperar o plano dele se cumprir. O médico levantou-se em silêncio e saiu. Helena ficou sozinha, mas em paz. Lá fora, o sol começava a nascer. Se você acredita que Deus ainda faz milagres, escreva amém nos comentários. Deixe seu like e ative o sininho. O amanhecer trouxe o som dos passos apressados no corredor. Helena mal havia dormido. A cada movimento, sentia um peso nas costas e um frio no peito. A dor ainda estava lá, silenciosa, mas o medo era pior. Ela observava a luz fraca entrando pela janela e pensava: será que hoje eu vou ter uma resposta? O médico apareceu com uma pasta nas mãos. Sentou-se ao lado da cama, sem disfarçar o cansaço. Helena, temos o resultado completo. Ela apertou o lençol entre os dedos. E então, doutor, encontramos um fragmento antigo preso sob a pele, algo metálico. Seu corpo tentou eliminar isso por conta própria, o que causou toda essa inflamação. Ela arregalou os olhos. Um fragmento? Como assim? Pode ter sido de algum acidente. O corpo reagiu tarde demais. Helena lembrou imediatamente da queda que teve quando era adolescente, no quintal da casa da mãe. Um pedaço do guidão da bicicleta a feriu. Nunca procurou médico. Na época, achou que era só um arranhão. O silêncio tomou conta do quarto. Então,
Tudo isso é por causa de algo que ficou preso dentro de mim há tantos anos? O médico assentiu. É impressionante como o corpo guarda lembranças. Mas também é um milagre o quanto ele luta para sobreviver. Helena baixou o olhar. Lágrimas discretas escorriam, mas ela não sabia se eram de alívio ou medo. Eu pensei que fosse algo pior, sussurrou. Ainda é delicado. Vamos precisar remover esse fragmento, mas com cuidado. Seu corpo está sensível. Eu posso morrer, doutor? Vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, respondeu firme, mas com o olhar tenso. Ela respirou fundo. Deus, se o Senhor me trouxe até aqui, não vai me deixar agora. O médico se levantou. A cirurgia será amanhã de manhã. Descanse e ore se for de sua fé. Helena sorriu fraco. Eu não faria outra coisa. Quando ele saiu, a enfermeira entrou com o jantar e um terço novo. Foi doado por uma senhora da igreja. Ela pediu para eu entregar. Helena segurou o terço com força. Deus sempre usa alguém para me lembrar que Ele está comigo. Durante a noite, pensou em tudo que viveu. O abandono, a luta para sustentar a filha, as noites de costura para pagar aluguel, e agora, deitada ali, entre máquinas e curativos, percebeu que não controlava mais nada. Só podia confiar. Horas depois, ouviu passos no corredor. Era a enfermeira novamente. Helena, tá acordada? Tô sim. O médico pediu para verificar seu curativo. Ela assentiu. Quando a gaze foi retirada, a enfermeira olhou com espanto. Parece que a pele está reagindo melhor, está fechando aos poucos. Helena sorriu. É Deus começando a trabalhar. A moça respondeu com os olhos marejados. A senhora tem uma fé bonita. Inspira a gente aqui dentro. A fé é o único remédio que não falta, respondeu Helena. O dia seguinte chegou. Era a hora da cirurgia. Colocaram o uniforme azul, prenderam o cabelo e prepararam o soro. A enfermeira segurou a mão dela. Vai dar certo, Helena. Ela sorriu. Eu sei. Enquanto era levada pelos corredores, olhou o teto branco e sussurrou. Senhor, guia as mãos de quem vai cuidar de mim. Eu confio em ti. Na sala, o médico ajeitava os instrumentos e falava com calma. Vamos começar, Helena. É um procedimento simples, mas requer cuidado. Ela fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Quando acordou, horas depois, a luz da manhã entrava pelas frestas da cortina. A cabeça pesava, o corpo estava fraco, mas sentia-se leve. O médico apareceu, sorrindo pela primeira vez. Deu tudo certo, Helena. Conseguimos retirar o fragmento. Era pequeno, mas estava causando uma reação forte. Ela respirou fundo e deixou as lágrimas caírem. Obrigada, doutor. Obrigada, meu Deus. A enfermeira trocou o curativo com delicadeza. Você é mais forte do que pensa. Helena respondeu. A força vem de cima. Quando o corpo desiste, é a alma que continua lutando. À tarde, ela recebeu a visita da filha, trazida pela vizinha. A menina correu até a cama, chorando. Mamãe, você tá bem? Helena a abraçou, sentindo o coração se aquecer. Tô, meu amor. Deus cuidou de mim. A menina segurou o terço que estava sobre a mesa. Foi ele mesmo, mamãe. Eu pedi todo dia. O médico observava de longe, em silêncio. Aquela mulher que entrou ali tão abatida agora irradiava algo que nem os remédios explicavam. Fé, talvez. Mais tarde, quando o hospital se acalmou, Helena olhou pela janela e viu o pôr do sol. As nuvens alaranjadas pareciam um quadro pintado por Deus. Obrigada por mais um dia, Senhor, murmurou. Obrigada por me permitir sentir esperança de novo. Mas quando a noite caiu e o hospital mergulhou no silêncio, o médico entrou de novo. Desta vez, com um papel nas mãos. Helena, eu preciso ser sincero. Ela sentou-se devagar. O que foi, doutor? Ele respirou fundo.
Mesmo após a cirurgia, há sinais de que o corpo ainda está reagindo. A gente não entende por quê. O medo voltou, frio, silencioso. Quer dizer que não acabou? Ainda não, respondeu ele. Mas nós não vamos desistir. Helena olhou para o terço sobre o lençol e o segurou firme. Eu também não. Enquanto eu respirar, vou continuar acreditando. O médico assentiu e saiu, deixando a porta entreaberta. A luz fraca do corredor iluminava o rosto de Helena, que chorava baixinho. Sabia que a luta ainda não tinha terminado. Mas ali, entre lágrimas e fé, algo crescia dentro dela. Uma certeza silenciosa de que, mesmo sem entender, Deus continuava no controle. Se você acredita que Deus ainda faz milagres, escreva amém nos comentários. Os dias seguintes à cirurgia foram de alívio e esperança. Helena se sentia mais leve, como se tivesse deixado o peso da dor na mesa de operação. O médico dizia que a recuperação seria lenta, mas positiva. Ela acreditava. A cada oração sentia o coração mais tranquilo. Na primeira manhã sem febre, Helena pediu para levantar da cama. A enfermeira, preocupada, tentou impedir. É cedo demais, dona Helena. Mas ela insistiu. Eu preciso caminhar, nem que seja só até a janela. Com passos curtos, chegou até a vidraça e viu o jardim do hospital. O sol iluminava as flores simples e o vento soprava leve. Sorriu. Obrigada, Senhor. Obrigada por me deixar ver a luz outra vez. À tarde, recebeu alta provisória. Voltaria para casa, mas com visitas médicas marcadas. A enfermeira a ajudou a vestir a roupa, ajeitou o curativo e disse, emocionada: Nunca vi alguém sair daqui com tanta fé. Continue assim, Helena. Ela sorriu. Foi a fé que me manteve viva. A vizinha a esperava na saída com a filha. As duas correram uma para a outra. O abraço foi longo, cheio de lágrimas. Mamãe, eu rezei todos os dias, disse a menina. E Deus ouviu você, meu amor, respondeu Helena, emocionada. De volta à casa simples, o cheiro de sabão e costura ainda estava no ar. A máquina de costura parada na mesa parecia esperar por ela. Logo eu volto a trabalhar, murmurou. Nos primeiros dias, tudo parecia melhorar. As dores diminuíam, o curativo cicatrizava. Helena fazia pequenas caminhadas pela varanda, conversava com a vizinha e voltava a sonhar. Mas, numa madrugada, sentiu um calor estranho percorrer o corpo. O suor escorria e a respiração ficou curta. Sentou-se na cama tentando entender. A dor nas costas voltara, suave, mas constante. Passou a mão devagar e percebeu a pele quente e inchada novamente. O medo voltou com força. Não, Senhor, não deixa isso acontecer de novo, sussurrou, quase sem voz. Esperou amanhecer e foi ao posto de saúde. O médico plantonista olhou o curativo e disse: Parece uma irritação. Vamos manter o antibiótico. Helena concordou, mas sabia que não era só isso. No fundo, sentia que algo estava errado. Em casa, a febre voltou. O rosto pálido denunciava o mal-estar. A filha chorava, pedindo para a mãe descansar. Eu tô bem, meu amor. Só preciso orar um pouco. Helena se ajoelhou no chão do quarto e, com lágrimas caindo no travesseiro, orou como nunca. Deus, o Senhor já me salvou uma vez. Se ainda tem propósito para mim, me dá mais força. Eu não quero desistir. O tempo passou devagar. 2 dias depois, o local da cirurgia começou a latejar. A vizinha insistiu para levá-la de volta ao hospital. Helena resistiu até onde pôde, mas a dor venceu. No hospital, o médico que a operara voltou a examiná-la. O semblante dele mudou. A cicatriz abriu novamente. Vamos precisar ver o que está acontecendo por dentro. Mas, doutor, eu estava bem, disse Helena com a voz fraca. Eu sei, mas o corpo
Às vezes reage de maneiras que a gente não entende. Ela sentiu o chão sumir. O medo era o mesmo que sentira antes da primeira cirurgia, mas agora vinha acompanhado de exaustão. Ficou internada outra vez. A enfermeira que a acompanhava entrou à noite e tentou animá-la. A senhora é forte, Helena. Eu vi o que Deus fez da outra vez. Ele vai fazer de novo. Helena sorriu sem força. Eu sei, só estou cansada. Os dias seguintes foram de exames e silêncio. O médico observava, confuso, o comportamento da ferida. Está cicatrizando por fora, mas algo por dentro ainda está reagindo, explicou. Certa tarde, Helena acordou com a sensação de formigamento nas costas. Chamou a enfermeira, que trocou o curativo. O rosto da moça empalideceu. Doutor, o senhor precisa ver isso agora. O médico entrou apressado, observou e pediu que a enfermeira se afastasse. Helena, respira fundo. Não é nada perigoso, mas é diferente. Ela, já acostumada com o medo, apenas respondeu. Eu confio em Deus, doutor. Naquele momento, ele percebeu que, apesar de frágil, ela irradiava uma força que nenhuma explicação médica podia definir. Na madrugada, Helena abriu os olhos e viu a enfermeira dormindo numa cadeira ao lado. O hospital estava em silêncio. Sentiu o coração bater devagar e olhou para o teto, orando baixinho. Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu aceito. Mas, se eu ainda tenho algo para viver, me levanta mais uma vez. De repente, uma calma tomou conta do quarto. O vento entrou pela janela e tocou seu rosto como um sopro leve, fechou os olhos e adormeceu em paz. Quando acordou, o médico estava lá. Helena, sua febre baixou. Parece que o corpo reagiu bem. Eu não sei o que aconteceu, mas os exames estão melhores. Ela sorriu, chorando. Eu sei o que aconteceu, doutor. Deus passou por aqui. A enfermeira também chorou. Eu nunca vi algo assim. Ele ainda faz milagres, respondeu Helena. Nos dias seguintes, o quadro continuou melhorando. As dores diminuíram. A pele se fechava. Os médicos chamavam aquilo de reação espontânea, mas Helena chamava de misericórdia divina. Um repórter local soube da história e foi ao hospital. Queria fazer uma matéria sobre a mulher que sobreviveu a algo inexplicável. Helena recusou. Eu não quero fama. Quero só viver em paz e cuidar da minha filha. Ao receber alta novamente, o médico a acompanhou até a porta. A senhora me ensinou mais sobre fé do que todos os livros que eu li. Helena sorriu. E o Senhor me ensinou que até quem cuida precisa acreditar. De volta à casa, a filha correu e a abraçou forte. Mamãe, você está curada? Ainda estou me recuperando, mas Deus já fez o principal. Me deu outra chance. Elas ficaram abraçadas por um tempo. Helena olhou para o céu e agradeceu. Mas no fundo, sabia que aquela luta deixaria marcas que nunca desapareceriam. E enquanto a noite caía, um novo medo sussurrou em seu coração. E se a dor voltasse mais uma vez? Ela fechou os olhos e respondeu em pensamento. Se voltar, eu enfrento com ele. De novo. Se essa parte da história tocou você, escreva fé nos comentários. Se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus nunca abandona quem confia. A manhã estava tranquila. O canto dos pássaros invadia a janela e o cheiro de café fresco tomava a casa. Helena parecia em paz. Já andava sem dificuldade e o rosto voltava a ter cor. A filha brincava no quintal, rindo alto, e por um instante a vida parecia normal outra vez. Mas a tranquilidade durou pouco. No fim da tarde, enquanto tomava banho, Helena sentiu uma dor súbita nas costas. Uma queimação forte, parecida com uma fisgada elétrica. O corpo travou por segundos. Encostou na parede, respirou fundo e pensou que fosse apenas sensibilidade da cicatriz.
Enxugou-se devagar, vestiu a roupa e tentou ignorar. Durante a noite, o incômodo cresceu. O local estava quente, inchado, e a dor aumentava cada vez que respirava fundo. Passou pomada, fez compressa morna, orou. Senhor, não deixa isso voltar. Eu não aguentaria passar por tudo de novo. Por volta da meia-noite, a febre subiu. A filha acordou e correu para o quarto. Mamãe, você está suando. Helena tentou sorrir. É só um calorzinho, meu amor. Vai dormir, a mamãe está bem. Mas o corpo tremia e o suor escorria pelo rosto. Na manhã seguinte, a vizinha apareceu e insistiu em levá-la ao hospital. Você ficou boa por milagre, Helena. Não arrisca, não. Vamos lá. Ela concordou. O medo era grande demais para esconder. Chegando ao hospital, o mesmo médico veio ao encontro dela. Dona Helena, eu pensei que não fosse vê-la tão cedo. Ela tentou brincar. Eu também, doutor, mas parece que meu corpo não quer me dar descanso. Ele examinou com cuidado. O olhar sério voltou. Há uma inflamação nova, bem em cima da cicatriz. Vamos fazer exames para entender o que está acontecendo. Helena baixou a cabeça. Sabia que algo estava errado. Foi encaminhada para o quarto e colocada novamente em observação. O ambiente era o mesmo. Paredes claras, cheiro de álcool e passos apressados nos corredores. Mas agora tudo parecia mais pesado. À noite, enquanto a enfermeira trocava o curativo, percebeu algo diferente. Tá saindo um líquido de novo, disse surpresa. Vou chamar o doutor. Helena fechou os olhos, orando em silêncio. Senhor, me ajuda, me dá força para não cair. O médico chegou logo em seguida. Calma, Helena, vamos cuidar disso. Ele observou com atenção. O semblante era de espanto, mas tentava manter a calma. O que é, doutor? Parece que o seu corpo está expelindo o que restou do fragmento. É raro acontecer, mas não é perigoso. O organismo está tentando se purificar completamente. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Então, é como se Deus estivesse limpando o que sobrou. De certo modo, sim, respondeu ele, impressionado com a serenidade dela. É uma reação rara. Seu corpo continua lutando. A enfermeira trocou o curativo e, ao sair, sussurrou. A senhora é uma prova viva de que a fé move montanhas. Sozinha no quarto, Helena olhou para o teto e falou baixinho. Obrigada, Senhor. Mesmo quando tudo parece voltar, o teu cuidado sempre vem primeiro. Durante os dias seguintes, o processo continuou. O corpo dela eliminava pequenos vestígios do metal que haviam ficado presos. O médico acompanhava tudo, curioso. O corpo humano é incrível, dizia ele, mas o seu caso é algo que eu nunca vou esquecer. Helena sorria, cansada. Não é o corpo, doutor, é o espírito. Quando a alma decide viver, o corpo obedece. As palavras dela ficaram na cabeça dele por horas. Certa tarde, uma jovem médica estagiária entrou no quarto. Posso te fazer uma pergunta, dona Helena? Claro, minha filha. A senhora nunca se revoltou com tudo isso? Helena pensou um pouco e respondeu. Eu chorei, eu temi, mas nunca culpei Deus, porque se Ele permitiu, é porque queria me mostrar algo maior. A moça sorriu, emocionada. Eu precisava ouvir isso hoje. Naquela noite, Helena acordou com a chuva batendo na janela. O hospital estava silencioso. Ficou observando as gotas caírem e lembrou-se de quando era criança, correndo descalça no quintal. Pensou em como a vida muda de repente e em como a dor ensina mais do que qualquer palavra. De repente, ouviu passos. Era o médico, entrando com um pequeno papel nas mãos. Tenho boas notícias, disse ele. Os exames mostram que a infecção está quase desaparecendo. Seu corpo reagiu melhor do que esperávamos. Helena sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Então, eu posso ir para casa logo. Em breve, só quero garantir que tudo esteja completamente limpo.
Ela assentiu. Eu não tenho pressa. Só quero sair daqui com paz. No dia seguinte, o hospital inteiro parecia diferente. Enfermeiras vinham visitar Helena fora do horário. Médicos comentavam o caso nos corredores. Diziam que nunca tinham visto uma recuperação tão rápida. Mas Helena sabia. O verdadeiro remédio não estava no soro nem nas agulhas, e sim nas orações silenciosas das madrugadas. Antes de dormir, escreveu um bilhete e deixou sobre o criado mudo. Se um dia eu esquecer de agradecer, que Deus me lembre de tudo que ele já fez por mim. O médico encontrou o bilhete ao fazer a visita noturna. Ficou em silêncio por alguns segundos e murmurou: essa mulher tem algo que a ciência não explica. Naquela noite, antes de dormir, Helena olhou para o crucifixo na parede e disse: obrigada, Senhor. O Senhor tirou o mal do meu corpo e devolveu a paz ao meu coração. Fechou os olhos e dormiu, como não dormia há meses, mas o que ela não sabia era que no dia seguinte uma nova notícia a esperava, uma que mudaria tudo outra vez. Se você acredita que a fé cura o impossível, escreva amém nos comentários. O dia amanheceu calmo e Helena acordou acreditando que logo voltaria para casa. A enfermeira trouxe o café e o sorriso costumeiro. Hoje é dia de boas notícias, dona Helena. O doutor quer te ver. Helena ajeitou o cabelo, o coração cheio de esperança. Pouco depois, o médico entrou com o prontuário em mãos. O semblante dele não era de alegria. Helena, preciso conversar com calma. Ela engoliu seco. Aconteceu alguma coisa? Os últimos exames mostraram algo inesperado. Ainda existe uma pequena reação no seu corpo. É algo que queremos observar mais de perto para garantir que não volte. O que o senhor quer dizer? Perguntou apreensiva. Que por precaução você vai ficar em isolamento por alguns dias. O mundo de Helena pareceu parar. Isolamento? Eu não posso ver minha filha. É temporário, eu prometo. É só para te proteger e entender melhor o que está acontecendo. Ela abaixou a cabeça tentando conter as lágrimas. Eu já passei por tanta coisa. Eu sei, respondeu o médico com voz firme e gentil. E você venceu todas. Essa não será diferente. Horas depois, a enfermeira veio recolher suas coisas e levá-la a um quarto afastado no final do corredor. Um quarto silencioso, sem companhias, sem janelas abertas. Helena olhou ao redor e sentiu o coração apertar. Senhor, eu confio no teu tempo, mas não me deixa sozinha, pensou. Os dias se arrastaram devagar. As enfermeiras falavam pouco, usando máscaras e luvas. O silêncio era pesado e a saudade da filha doía mais do que qualquer ferida. À noite, orava em voz baixa. Eu não entendo, Deus, mas continuo acreditando. Certa manhã, uma enfermeira entrou com um olhar carinhoso. Trouxe uma carta para a senhora. É da sua menina. Helena segurou o papel com as mãos trêmulas. Mamãe, eu tô com saudade. Eu peço para Deus te curar todo dia. Eu sei que Ele está aí com você. As lágrimas caíram antes mesmo de terminar a leitura. Ele está sim, meu amor. Ele nunca saiu daqui. Na tarde do terceiro dia, o médico voltou. Helena, os resultados estão melhorando. Mas preciso que você fique mais um pouco. Ela sorriu fraco. Já estou acostumada com o silêncio. E a fé continua firme? Perguntou ele. Mais do que nunca, a fé é o único som que quebra esse quarto. O médico se emocionou. O que te dá tanta força? Eu aprendi que quando o corpo enfraquece, é Deus quem anda por nós. As palavras dela ficaram ecoando no corredor. Naquela noite, Helena teve um sonho. Estava caminhando num campo de flores, a filha correndo à frente, rindo. Sentia o vento leve e o som de uma voz dizendo: ainda não acabou, mas você já venceu. Acordou com o coração em paz. No quarto ao lado, ouviu enfermeiras cochichando.
O caso dela é um milagre. Nenhum exame explica por que o corpo reagiu assim. Eu acho que é a fé, disse a outra. Tem coisa que a medicina não mede. Quando entraram para verificar o curativo, Helena sorriu. Deus já está terminando o que começou, né? A enfermeira assentiu com os olhos marejados. Tá sim, dona Helena. E é lindo de ver. Os dias seguintes trouxeram pequenas vitórias. A febre sumiu, a dor enfraqueceu e o corpo voltou a responder bem aos medicamentos. Helena já conseguia levantar sozinha e o brilho nos olhos voltava aos poucos. Certa tarde, o médico entrou apressado, mas desta vez com um leve sorriso. Tenho boas notícias, Helena. Ela se endireitou na cama, o coração acelerado. Pode falar, doutor. Você reagiu completamente bem. Os exames mostram que o corpo eliminou toda a infecção. Está limpa, livre. Helena levou as mãos ao rosto e chorou. Eu sabia que Deus não ia me deixar aqui para sempre. O médico assentiu. Sua fé é o que manteve tudo de pé. Eu nunca vi nada igual. Foi ele, doutor. Sempre foi ele. No mesmo instante, a enfermeira entrou com o telefone. Helena, sua filha quer falar com você. A voz da menina veio do outro lado da linha, emocionada. Mamãe, a vizinha me contou que você tá melhor. Tô sim, meu amor. A mamãe vai voltar logo. Eu sabia. Eu pedi para Deus e ele me ouviu. Helena sorriu entre lágrimas. Nunca duvide que ele ouve os pequenos corações. O médico observava de longe, tocado pela cena. Quando Helena desligou, ele se aproximou e disse: Amanhã você vai poder sair daqui. Ela respirou fundo e olhou para cima. Obrigada, Senhor. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama. As luzes estavam apagadas, o hospital em silêncio. Pai, obrigada por me ensinar a esperar. O deserto foi longo, mas o teu amor nunca me deixou. Enquanto orava, sentiu uma calma profunda tomar conta do corpo. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem dor, com o coração leve. O dia seguinte amanheceu radiante. Quando a enfermeira abriu a porta e disse, pode ir para casa, Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Vestiu-se com a roupa simples que guardava na mala e segurou o terço que nunca soltou. Antes de sair, olhou para o quarto vazio e sussurrou, aqui eu sofri, mas também renasci. Do lado de fora, o sol a recebeu como um abraço. O vento leve tocou o rosto dela e Helena entendeu. Aquele isolamento não tinha sido castigo, e sim preparo. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Algo que ela só descobriria quando chegasse em casa. Se essa história está te emocionando, escreva fé nos comentários. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que antes. O vento batia no rosto de Helena e ela sentia a alma leve, como se tivesse deixado parte da dor para trás. A vizinha e a filha a esperavam no portão, e quando a menina correu em sua direção, o tempo pareceu parar. Mamãe! Gritou, abraçando-a com força. Helena chorou sem conter. Eu voltei, meu amor. Eu voltei porque Deus quis assim. Entrou em casa e olhou ao redor. Tudo estava no lugar, mas o ar era diferente. A costura parada, a janela aberta, a vida esperando para recomeçar. Durante os primeiros dias, ela se limitou a descansar, comer bem e agradecer. Cada oração era uma conversa íntima com Deus, um agradecimento por estar viva. Mas numa manhã, o telefone tocou. Era o médico. Helena, eu preciso te ver. Há algo nos exames que quero te explicar pessoalmente. O coração dela disparou. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, mas é importante. Na tarde daquele mesmo dia, ela voltou ao hospital. O médico a recebeu com um semblante intrigado. Helena, enquanto analisávamos o material retirado na cirurgia, encontramos algo curioso. No meio do fragmento metálico, havia uma pequena marca. Parecia um símbolo gravado.
Um símbolo? Perguntou confusa. Sim, descobrimos que é o mesmo tipo de material usado em bicicletas antigas de mais de 20 anos atrás. Helena ficou imóvel. Bicicleta. De repente, tudo voltou à mente. O tombo no quintal quando tinha 15 anos. O pedaço de metal que a cortou. O descuido em não procurar ajuda. Então, isso estava comigo o tempo todo? Perguntou com os olhos marejados. Estava, e o corpo só reagiu agora. É como se ele tivesse guardado esse segredo por décadas, respondeu o médico. Helena encostou as mãos no peito e suspirou. Deus esperou o tempo certo para me curar. Talvez, Helena, o tempo certo para te ensinar algo maior, completou o médico. Ao sair do hospital, olhou para o céu. As nuvens passavam devagar e ela sentiu o coração em paz. Quantas vezes a gente carrega feridas antigas sem perceber? Pensou. Deus só age quando a gente está pronto para deixar ir. Naquela noite, contou à filha tudo o que descobriu. Mamãe, então Deus tirou o que te machucava por dentro? Helena sorriu. Tirou, meu amor, e deixou no lugar algo muito mais forte, a fé. Nos dias seguintes, Helena voltou a costurar. Cada ponto era uma oração silenciosa. Cada tecido, uma lembrança de tudo o que superou. A vida começava a florescer novamente, mas nem tudo era leve. Às vezes à noite, ainda sentia uma fisgada no mesmo lugar, um lembrete do passado. Não é dor, é memória, pensava. É Deus me lembrando de onde Ele me tirou. Certa tarde, a vizinha entrou apressada. Helena, você viu? Sua história está na rádio da cidade. Ela riu, surpresa. Na rádio? Estão falando da mulher que foi curada depois de anos com um fragmento no corpo. Disseram que os médicos ficaram sem explicação. Helena balançou a cabeça. Explicação existe, só que não é terrena. Naquele mesmo dia, recebeu uma visita inesperada. O marido que havia ido embora há meses. Ele entrou devagar, envergonhado. Eu soube do que aconteceu e precisava te ver. Helena olhou para ele séria. Você me deixou quando eu mais precisei. Eu sei e me arrependo. Não dormi uma noite sequer em paz. O silêncio pesou por alguns segundos. Ela respirou fundo e respondeu. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso viver em paz. Ele baixou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Você sempre foi mais forte do que eu. Não, eu só aprendi que quem carrega mágoa nunca cicatriza. Depois que ele foi embora, Helena sentou-se à varanda e ficou olhando o entardecer. A filha brincava no quintal e o som da risada dela era tudo o que importava. Deus, obrigada por me ensinar a perdoar, a recomeçar e a entender que cada dor tem um propósito. Enquanto o sol desaparecia, Helena percebeu que a história dela já não era só sobre doença, mas sobre libertação. O corpo se curou, mas foi a alma que renasceu. E ali, entre o vento e a luz dourada do fim da tarde, ela sentiu uma certeza. O sofrimento tinha virado testemunho. Você já sentiu Deus te curar por dentro, mesmo quando o corpo ainda doía? Escreva gratidão nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa perdoar e se libertar também. O tempo passou devagar depois do reencontro com o marido. Helena sentia o coração em paz, mas o corpo ainda trazia lembranças do que viveu. A cicatriz nas costas estava quase imperceptível, mas às vezes coçava, como se algo dentro dela ainda pedisse atenção. Numa tarde chuvosa, enquanto costurava um vestido simples para uma cliente, sentiu um leve formigamento no mesmo lugar. Parou de costurar, encostou as mãos nas costas, respirou fundo e disse baixinho, eu sei, Senhor, ainda tem algo para curar aqui dentro, né? Naquela noite, deitou-se mais cedo.
O som da chuva no telhado embalava o silêncio. Fechou os olhos e começou a orar. Deus, se ainda há algo que eu preciso entregar, me mostra. Se ainda há algo que me prende ao passado, me ajuda a deixar ir. Adormeceu com o coração leve e, enquanto dormia, sonhou. No sonho, estava deitada numa cama branca, com uma luz suave ao redor. Sentia uma presença perto, calma, sem medo. Uma voz serena dizia: "Não temas, Helena. O que estava dentro de ti já foi removido, mas a ferida da alma ainda precisa ser cuidada." Ela acordou com lágrimas nos olhos. Não era medo, era paz. Levantou-se, abriu a janela e deixou o vento entrar. A filha ainda dormia e o mundo parecia silencioso, como se esperasse algo. Durante o café da manhã, sentiu vontade de visitar a igreja da cidade. Fazia meses que não ia. Vestiu-se com simplicidade, amarrou o cabelo e saiu andando devagar. O templo estava quase vazio. Sentou-se no último banco, olhou o altar e começou a chorar. "Senhor, obrigada por me trazer até aqui. Obrigada por me deixar viver, por me ensinar a confiar, por me devolver a esperança." O pastor, que a conhecia desde criança, aproximou-se. "Helena, quanto tempo eu soube da sua história." Ela sorriu, com os olhos marejados. "Eu não sei por que Deus me escolheu para passar por tudo isso, pastor, mas eu aprendi que quando Ele quebra a gente, é para refazer melhor." Ele assentiu. Às vezes, Deus precisa permitir que o corpo quebre para que o coração se abra. Aquelas palavras tocaram fundo. Helena fechou os olhos e orou em silêncio. Sentiu um calor suave percorrer o corpo, o mesmo que sentira no hospital. Antes da melhora repentina, era como se Deus confirmasse: "Agora sim, você está curada por inteiro." Ao sair da igreja, o céu estava limpo. A chuva havia cessado. O ar cheirava a terra molhada e recomeço. Nos dias seguintes, Helena passou a ajudar na comunidade. Costurava roupas para famílias carentes, visitava pessoas doentes e em cada visita contava sua história, não como tragédia, mas como prova de fé. "Deus me fez passar pelo vale, mas também me mostrou o caminho de volta", dizia com o sorriso leve de quem conhece a dor, mas escolheu a paz. O médico que cuidou dela também foi visitá-la. Queria saber como estava. "Dona Helena, sua recuperação é um exemplo. Eu já vi curas físicas, mas o que aconteceu com a senhora vai além da medicina." "Doutor, o que a ciência chama de milagre é só o que Deus faz quando o homem não pode mais", respondeu ela serena. Ele sorriu, emocionado. "Eu comecei a orar depois do seu caso. A senhora mudou minha forma de ver as coisas." Helena segurou a mão dele. "Que bom, porque quando a fé entra, o medo sai." À noite, escreveu em um caderno antigo que guardava desde a juventude: "O que saiu do meu corpo foi dor, mas o que ficou foi fé." Guardou o caderno na gaveta e sorriu. Agora ela entendia. A verdadeira cirurgia não aconteceu no hospital, e sim dentro dela, no momento em que decidiu entregar o controle a Deus. A filha, vendo a mãe mais alegre, perguntou: "Mamãe, por que você ajuda tanta gente agora?" Helena se ajoelhou e respondeu: "Porque um dia, filha, alguém orou por mim quando eu não tinha força para orar. E hoje é a minha vez de ser essa pessoa para alguém." O sol se punha devagar e o céu ganhava tons dourados. Helena olhou para cima e murmurou: "Obrigada, Senhor, por me curar por fora e por dentro." Fechou os olhos e sentiu o vento tocar sua pele. Pela primeira vez, não sentiu dor alguma, só gratidão. Mas naquela mesma noite, o telefone tocou novamente. Era o hospital. "Dona Helena, aqui é o Dr. Ricardo. Podemos conversar amanhã? Descobrimos algo curioso nos exames antigos.
Algo que talvez a senhora precise saber. O coração dela acelerou. É grave, doutor? Não, mas é surpreendente. Helena desligou o telefone e olhou para o terço sobre a mesa. Se for mais uma lição, senhor, eu estou pronta para aprender. O vento entrou pela janela como resposta. Se essa parte te tocou, escreva gratidão nos comentários. Conte aqui nos comentários algo que Deus já curou dentro de você. Quero ler o seu testemunho. A noite passou devagar e o som da chuva no telhado parecia contar os segundos. Helena não conseguiu dormir. O telefonema do médico ecoava na mente como um aviso, um chamado. Descobrimos algo curioso. Aquelas palavras não saíam do pensamento. Sentada à beira da cama, com o terço nas mãos, orava em silêncio. Senhor, se for mais uma prova, me dá calma. Se for bênção, me ensina a agradecer do jeito certo. O amanhecer trouxe um céu cinzento, mas o coração dela estava tranquilo. Arrumou-se devagar. Colocou um vestido simples e partiu rumo ao hospital. A filha quis ir junto, mas Helena pediu que ficasse. Mamãe vai rapidinho, tá bem? Deus vai comigo. No caminho, o vento gelado fazia o corpo arrepiar, mas algo dentro dela aquecia. Uma confiança que não se explicava. Chegou à recepção, cumprimentou os rostos conhecidos e esperou na mesma cadeira onde meses antes havia chorado de dor e medo. O médico apareceu na porta. Helena, venha comigo. Ela seguiu em silêncio, o coração acelerado. Na sala, sobre a mesa, havia uma pasta com seus exames. O médico respirou fundo antes de falar. Helena, revisamos tudo com muito cuidado e encontramos algo extraordinário. Ela franziu o senho confusa. O que foi, doutor? Quando analisamos as amostras de tecido, notamos que a parte do seu corpo afetada regenerou-se de uma forma que não conseguimos explicar. As células se reconstruíram completamente. É como se nunca tivesse havido ferida alguma. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor está dizendo que desapareceu? Sim, é uma recuperação total e em tempo recorde. A medicina não explica isso. Ela baixou o olhar, as lágrimas caindo silenciosas. Eu sei quem explica. O médico sorriu, emocionado. Eu imaginei que diria isso. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Ele continuou. A senhora me ensinou mais do que todos os anos de faculdade. Desde que te conheci, passei a acreditar que existe algo maior do que a gente entende. Helena segurou a mão dele. Doutor, às vezes Deus usa a dor de um para despertar a fé de muitos. Ele assentiu com os olhos marejados. A senhora é uma prova viva disso. Ao sair do hospital, o vento leve bagunçava o cabelo dela. O céu começava a abrir e os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens. Helena caminhou até a pracinha em frente, sentou-se no banco e observou as pessoas passando. Crianças brincando, mães sorrindo, um senhor alimentando pombos. A vida seguia, simples e bonita. Fechou os olhos e pensou em tudo. O que viveu? O medo, as lágrimas, as noites de solidão, a fé que resistiu quando o corpo já não conseguia. Não foi uma doença, pensou. Foi um chamado. De volta para casa, encontrou a filha brincando na varanda. Mamãe, já voltou? Helena sorriu. Voltei, meu amor, e tenho uma notícia maravilhosa. Conta. A mamãe está curada. O médico disse que meu corpo ficou novinho, como se Deus tivesse costurado tudo de novo. A menina sorriu, encantada. Eu sabia. Eu pedi para ele te curar todinha. Helena abraçou a filha com força, e ele ouviu sua oração, meu anjo. Nos dias seguintes, Helena passou a acordar mais cedo. Ia até o quintal, sentava-se perto das plantas e começava o dia com uma oração. O som dos pássaros era a trilha de um novo começo. A vizinha apareceu uma manhã,
trazendo café. Mulher, eu vi na rádio de novo. Agora estão dizendo que os médicos estão estudando o seu caso. Helena riu. Eles estudam o corpo, mas o que aconteceu foi na alma. A vizinha sorriu. Você é luz. Helena, depois que você ficou boa, parece que a rua inteira ficou mais calma. É porque quando a gente aprende a agradecer, tudo em volta muda. Naquela tarde, Helena decidiu escrever sua história num caderno. Queria deixar registrado o que viveu, não para ser lembrada, mas para inspirar. Escreveu com calma, linha por linha. Houve um tempo em que eu pensei que Deus tinha se calado, mas Ele só estava trabalhando em silêncio. O que me feriu não foi o metal, foi o medo. E o que me curou não foi o remédio, foi a fé. Guardou o caderno dentro de uma caixa e colocou sobre ele um bilhete. Para minha filha, quando crescer, para ela nunca esquecer que milagres ainda acontecem. À noite, sentou-se à beira da cama e olhou para o céu. A cicatriz nas costas já quase não existia, mas ela passava a mão ali de vez em quando, não por dor, por lembrança. Essa marca é meu testemunho, Senhor. Ela me lembra que o Senhor nunca desistiu de mim. Na manhã seguinte, o médico ligou novamente. Dona Helena, me desculpe incomodar, mas posso te pedir um favor? Claro, doutor. A senhora aceitaria dar um depoimento no hospital? Há pacientes que perderam a esperança. Acho que ouvir sua história pode ajudar. Helena sorriu com o coração cheio. Se for para dar esperança, eu vou. No dia marcado, entrou na sala lotada. Pacientes, enfermeiros e médicos a observavam em silêncio. Ela respirou fundo e começou. Eu não vim aqui para falar de dor, mas de fé. A dor passa, a fé fica, quando tudo parecer. Perdido, lembrem-se, Deus trabalha no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. A sala se encheu de lágrimas e aplausos discretos. Helena sorriu e continuou. Eu fui curada, sim. Mas antes disso, Deus curou o meu medo. E essa foi a maior de todas as curas. O médico emocionado agradeceu. E naquele instante, Helena percebeu. Sua história não era só dela. Era de todos que precisavam acreditar de novo. Quando voltou para casa, encontrou a filha dormindo com o terço nas mãos. Cobriu-a com carinho. Olhou para o céu e disse: Agora entendo, Senhor. O que saiu do meu corpo foi dor. O que ficou foi propósito. Fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completa. Se essa história tocou o seu coração, escreva esperança nos comentários. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias de fé, superação e recomeço. Depois do dia em que contou seu testemunho no hospital, a vida de Helena começou a mudar de um jeito que ela não esperava. Pessoas da cidade começaram a procurá-la. Algumas para agradecer, outras para pedir oração. A notícia se espalhou rápido. A mulher que venceu o impossível pela fé virou exemplo em rádios e nas rodas da praça. No começo, ela se sentia feliz em ajudar, mas também cansada. Passava horas ouvindo histórias tristes, abraçando desconhecidos e orando por gente que nunca tinha visto. Um dia, ao chegar em casa, a filha esperava com o semblante abatido. Mamãe, você não janta mais comigo, tá sempre ajudando os outros. Helena ajoelhou diante dela com os olhos marejados. Meu amor, eu só quero que as pessoas sintam o mesmo amor que Deus me deu. Mas e eu? Perguntou a menina chorando. Eu também preciso de você. Aquelas palavras cortaram fundo. Naquela noite, Helena ficou acordada, olhando o teto. Será que estou esquecendo o principal? Pensou. Deus me curou para eu servir, mas também para eu ser mãe. No dia seguinte, acordou decidida. Preparou o café da manhã preferido da filha e esperou com um sorriso. Hoje é só nós duas, nada de hospital nem visitas. A menina se jogou nos braços dela, rindo. Promete?
Prometo. Passaram o dia inteiro juntas. Andaram descalças pelo quintal, brincaram com o cachorro da vizinha e até fizeram bolo, o mesmo que Helena fazia quando a filha era menor. Enquanto misturavam a massa, a menina perguntou: Mamãe, você acha que Deus fica bravo quando a gente cansa? Helena sorriu. Não, meu amor. Deus entende o cansaço de quem já lutou demais. À noite, enquanto a filha dormia, Helena sentou-se à varanda. A lua iluminava o terreiro e o som dos grilos enchia o silêncio. Lembrou de tudo, da dor, das noites de oração, da solidão no isolamento e agora daquela paz que parecia um milagre em si, mas ao mesmo tempo sentia algo apertar o peito. Será que estou dando conta de tudo o que ele espera de mim? Dias depois recebeu uma visita inesperada. O médico. Dona Helena, como está? Perguntou sorrindo. Melhor que nunca. Só tentando aprender a equilibrar a fé com a vida. Ele riu. É difícil, não é? A senhora inspira muita gente, mas não pode esquecer de cuidar de si também. Helena assentiu. É verdade, até Jesus descansava. O médico olhou para ela com admiração. O hospital vai fazer um evento de voluntariado e eu queria que a senhora participasse. Vamos visitar pacientes que estão sem família. Ela pensou por um instante, lembrando da conversa com a filha. Eu vou, disse, mas só se minha menina for junto. Quero que ela veja o que a fé faz. E assim foi. No dia da visita, Helena levou a filha pela mão. O hospital estava cheio de rostos cansados e olhares sem esperança. Ela orou com eles, sorriu, contou sua história com simplicidade. A filha observava tudo, em silêncio, até que se aproximou de uma senhora deitada e disse: Deus vai cuidar da senhora igual cuidou da minha mãe. A mulher sorriu, emocionada. Naquele instante, Helena percebeu. Sua filha tinha o mesmo brilho no olhar que ela via no espelho quando falava de fé. A semente já tinha germinado. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para casa, a menina disse: Mamãe, agora entendi por que você ajuda as pessoas. Quando a gente faz alguém sorrir, parece que o coração da gente fica mais leve. Helena abraçou a filha. É isso, meu amor. É isso que Deus queria que eu entendesse. Mas a vida ainda guardava um último desafio. Algumas semanas depois, o telefone tocou à noite. Era a vizinha, aflita. Helena, o Dr. Ricardo sofreu um acidente de carro. Tá internado. O coração dela disparou. Não pode ser. Ele estava tão bem hoje. Na manhã seguinte foi ao hospital. O mesmo hospital onde ela quase perdeu a vida. Entrou devagar no quarto e o viu inconsciente, cheio de aparelhos. O médico que um dia cuidou dela agora era o paciente. Helena segurou a mão dele e orou em silêncio. Senhor, assim como o Senhor me levantou quando ninguém acreditava, levanta ele também. Nos dias que se seguiram, ela voltou todos os dias. Ficava ao lado dele, orando. A filha sempre junto, segurando a mão da mãe. Mamãe, vai dar certo, né? Vai, meu amor, Deus nunca chega atrasado. No quinto dia, enquanto Helena lia a Bíblia baixinho, o médico abriu os olhos. Helena. Ela se levantou, emocionada. Graças a Deus. Ele sorriu fraco. Agora eu sei o que você sentiu. Sentiu o quê, doutor? A presença dele. Eu vi. E prometi que, se voltasse, ia mudar de vida. Helena segurou a mão dele e respondeu: Então cumpra sua promessa. Ele te deu uma segunda chance. A como me deu. Naquele instante, os dois choraram. Não de tristeza, mas de gratidão. Quando saiu do hospital, Helena olhou para o céu e agradeceu de novo. Até o sofrimento dos outros pode ser um lembrete do quanto somos abençoados. Chegando em casa, a filha a esperava na varanda. Mamãe, ele ficou bom? Ficou, porque Deus não faz metade do milagre. As duas se abraçaram
e o vento soprou leve, trazendo o cheiro de chuva. Helena olhou para o horizonte e pensou: o milagre dela já não era mais pessoal. Era um rio que corria e alcançava quem estivesse disposto a crer. Se você acredita que a fé se multiplica quando é compartilhada, escreva luz nos comentários. A notícia da recuperação do Dr. Ricardo correu rápido pela cidade. O povo dizia que era mais um milagre ligado à fé de Helena. Ela ouvia os comentários com humildade, sempre respondendo o mesmo: não é a minha fé, é a misericórdia de Deus. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Helena voltou a costurar, agora com mais pedidos do que antes. Cada cliente queria ouvir um pedaço da história dela, e muitos saíam da casa com lágrimas nos olhos. Mas, apesar da serenidade, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela, uma espécie de pressentimento. Certa noite, enquanto costurava uma encomenda, a agulha escapou e feriu seu dedo. Foi um corte pequeno, quase nada, mas o sangue demorou a parar. Ela olhou para o ferimento e sentiu o coração acelerar. Senhor, não deixa ser nada de novo. Tentou ignorar, mas a lembrança da antiga dor voltou com força. Passou o resto da noite em oração, pedindo para que fosse apenas um susto. No dia seguinte, acordou com febre leve. A filha percebeu. Mamãe, você está quente. Quer que eu chame a vizinha? Não precisa, meu amor. A mamãe só está cansada. Mesmo assim, a febre aumentou ao longo do dia. No fim da tarde, decidiu ir ao hospital. O Dr. Ricardo, agora recuperado, foi quem a recebeu. Helena, o que houve? É só uma febrinha, doutor, mas eu fiquei com medo. Ele examinou o dedo, olhou os sinais vitais e sorriu. Não é nada grave. O corpo às vezes reage mais devagar por causa do cansaço. Helena respirou aliviada. Então é só isso? Só isso. Mas prometo que, se fosse algo diferente, eu diria. No caminho de volta para casa, olhou para o céu e agradeceu em silêncio. Obrigada, Deus. Eu confiei e o Senhor ouviu de novo. Durante a noite, a febre baixou. A filha dormia tranquila e Helena ficou observando o rosto dela, pensando em como tudo havia mudado. As paredes simples da casa agora pareciam cheias de vida. O mesmo teto que um dia abrigou lágrimas, agora guardava risadas e orações. Mas no fundo, ela sabia, a fé verdadeira não é testada só na dor, é testada também na paz. Na semana seguinte, o pastor da igreja a procurou. Helena, a comunidade quer te homenagear. Você virou inspiração para muita gente. Ela riu, envergonhada. Eu não fiz nada, pastor. Fez sim. Mostrou que Deus ainda faz milagres. Vamos organizar um culto de gratidão e você será a convidada de honra. Naquele domingo, a pequena igreja ficou lotada. Pessoas que nunca a tinham visto foram só para ouvir sua voz. O pastor entregou o microfone e disse: Helena, o povo quer ouvir a sua palavra. Ela subiu devagar até o altar, olhou a multidão e respirou fundo. Eu não sou pregadora, nem sábia. Sou só uma mulher que aprendeu a confiar. A voz dela era serena, mas firme. Quando eu pensei que tudo tinha acabado, Deus começou. Ele não me curou só por fora. Ele curou meu medo, minha solidão e minha falta de fé. E se hoje eu estou aqui, é para lembrar vocês de uma coisa: quem confia em Deus nunca perde. Às vezes demora, mas ele sempre chega. A igreja inteira ficou em silêncio. Só se ouvia o choro contido de quem se identificava. Helena sorriu, com os olhos marejados. Se eu estou viva, é para servir. E enquanto eu respirar, vou contar o que ele fez por mim. Depois do culto, as pessoas formaram fila para abraçá-la. Uma senhora idosa, apoiada numa bengala, disse: Eu ia desistir do meu tratamento, mas depois de ouvir você, eu vou tentar de novo. Helena segurou a mão dela. Não desista, minha irmã. O mesmo Deus que me curou também pode te curar.
De volta para casa, Helena se sentia renovada. Era como se o coração dela tivesse se tornado morada de paz. Mas ainda faltava uma coisa: visitar o túmulo da mãe, que havia falecido anos antes. Levou flores simples, ajoelhou-se e disse: Mãe, eu venci. O sofrimento me ensinou a amar mais, a reclamar menos e a confiar no invisível. Enquanto falava, o vento balançava as folhas das árvores ao redor. Parecia uma resposta. Nos dias seguintes, Helena começou um projeto com o Dr. Ricardo. Visitar comunidades rurais levando roupas, mantimentos e palavras de fé. A senhora costura, eu cuido das consultas, ele dizia rindo. A dupla da fé. É, doutor. Agora a missão é maior do que a dor foi. O tempo passou e a vida seguiu com leveza. Mas numa manhã, Helena acordou com o coração acelerado, sem motivo. Olhou ao redor. Tudo calmo. A filha dormia, o sol entrava pela janela. Mesmo assim, sentia algo diferente, como se uma presença a chamasse. Pegou o terço, fechou os olhos e orou. Senhor, se isso é o teu espírito me preparando para algo, me deixa pronta. Um sentimento de paz tomou conta dela. Nenhum medo, nenhuma dor. Apenas paz. Sorriu e sussurrou. Que seja feita a tua vontade, como sempre foi. Naquele dia, saiu de casa para mais uma visita solidária. No caminho, o céu começou a clarear e um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando exatamente o caminho por onde ela passava. Era como um sinal silencioso de que o propósito estava cumprido. Se você acredita que Deus te prepara antes de cada vitória, escreva preparado nos comentários. O sol nascia devagar sobre a pequena cidade. As ruas ainda estavam vazias e o vento carregava aquele cheiro de manhã limpa, de esperança. Helena caminhava em silêncio, com a bolsa pendurada no ombro e o terço nas mãos. Ia a mais uma visita da missão que ela e o Dr. Ricardo haviam criado, ajudar quem não tinha mais força para acreditar. Chegou a uma casinha simples, feita de barro e madeira. Lá dentro, uma mulher idosa estava deitada, com o rosto pálido e o olhar cansado. Bom dia, minha irmã, disse Helena, aproximando-se. A mulher tentou sorrir. Eu ouvi falar de você. Disseram que Deus te curou. Helena segurou a mão dela. Ele me curou, sim. Mas antes disso, me ensinou a ter fé. Eu tenho medo, confessou a idosa. Medo de não acordar amanhã. Então ore hoje, respondeu Helena. Ore agradecendo por ainda estar aqui. Quando a gente aprende a agradecer no meio da dor, o medo perde a força. As duas oraram juntas. O quarto parecia mais iluminado quando terminaram. Ao sair, Helena olhou para o céu e suspirou. Obrigada, Senhor, por me deixar ser instrumento do teu amor. Nos dias seguintes, as visitas continuaram. Cada casa, uma história. Cada olhar, um motivo para continuar. Helena já não se via como vítima do sofrimento, mas como testemunha de que a dor pode florescer em compaixão. O Dr. Ricardo, sempre ao lado, observava admirado. A senhora transformou a sua cicatriz em missão. Ela sorriu. A dor foi a escola. O amor é o diploma. Um dia, ao chegar em casa, encontrou um envelope sobre a mesa. Não tinha remetente, só seu nome escrito com letra tremida. Abriu devagar. Dentro havia uma carta. Dona Helena, meu nome é Marcos. Eu era enfermeiro do hospital quando a senhora esteve internada. Estava afastado da fé e desacreditado da vida. Ver sua coragem me fez mudar. Hoje voltei para a igreja e comecei a cuidar de gente de novo com o coração limpo. Obrigado por me lembrar que Deus ainda está no meio de nós. Helena chorou. As lágrimas caíam sem dor, apenas gratidão. Guardou a carta no caderno onde escrevia suas orações e disse baixinho: O milagre que o Senhor fez em mim
continua acontecendo nos outros. Naquela mesma semana, o pastor da igreja local a convidou para falar num culto especial. Helena, sua história está alcançando tanta gente. Deus te levantou para isso. Ela hesitou. Eu só quero ser usada para fazer o bem. Então venha. Não é sobre você, é sobre ele. O culto aconteceu num sábado à noite. A igreja estava lotada, até as janelas ficaram cheias de gente ouvindo do lado de fora. Quando Helena subiu ao púlpito, o coração acelerou. Respirou fundo e começou. Quando eu estava doente, eu achava que Deus tinha me esquecido. Mas ele não se calou, só estava em silêncio, trabalhando dentro de mim. As pessoas se emocionavam a cada palavra. Eu aprendi que às vezes Deus não muda a situação, Ele muda a gente dentro da situação. Porque o milagre não é só viver sem dor, é aprender a viver com propósito. Um homem no fundo começou a chorar alto. Outro ajoelhou. Mulheres se abraçavam. Aquele lugar se encheu de algo que não se via, mas se sentia. Helena terminou dizendo: eu não quero que ninguém saia daqui achando que o meu milagre é maior que o de vocês. O milagre acontece toda vez que alguém decide não desistir. O pastor emocionado a abraçou. Deus usou a tua voz para curar corações hoje. De volta para casa, a filha esperava acordada. Mamãe, todo mundo está falando do culto. Foi lindo, meu amor. Deus esteve lá. Eu quero ser igual a você quando crescer. Helena sorriu. Seja melhor, seja quem Deus te fizer ser. Os meses seguintes foram de paz. Helena voltou a costurar regularmente, mas agora só fazia roupas para doação. Quem planta gratidão, colhe milagre, dizia sempre. A filha crescia, e a vida, que antes parecia tão pesada, agora era leve. Numa tarde de primavera, enquanto cuidava das plantas do quintal, o Dr. Ricardo chegou. Dona Helena, tenho algo para te mostrar. Trazia nas mãos um jornal. Na capa, uma manchete. Pesquisadores estudam caso de cura inexplicável em mulher do interior. Helena riu. Ainda isso? Ainda. Mas o mais bonito é o que escreveram aqui no final, disse ele apontando para o texto. Talvez o verdadeiro milagre não esteja na cura do corpo, mas na transformação da alma. Helena sorriu, os olhos marejados. Eles entenderam. Enquanto o médico se despedia, ela olhou para o céu. O sol começava a se pôr, pintando o horizonte de dourado e rosa. O vento tocava o rosto dela como um carinho antigo. Fechou os olhos e agradeceu. Senhor, se o meu sofrimento serviu para alguém acreditar de novo, então tudo valeu a pena. Naquela noite, escreveu sua última página no caderno. Não sou santa nem especial. Sou só alguém que foi amada por Deus no meio da dor. E quando a dor foi embora, o amor ficou. Guardou o caderno dentro de uma caixa de madeira e colocou sobre ele o terço que a acompanhou em todos os dias de luta. Ao lado, deixou um bilhete para a filha. Quando eu não estiver mais aqui, não chore. Sorria e conte às pessoas que Deus nunca me deixou. E Ele nunca vai deixar você também. Deitou-se, sentindo uma paz diferente. O vento entrava pela janela e o luar iluminava o quarto. Helena fechou os olhos com um sorriso sereno. E, em silêncio, entregou o coração a quem sempre cuidou dele. Na manhã seguinte, a filha encontrou o quarto iluminado. A mãe repousava tranquila, o rosto leve, como quem dormia em paz. Sobre o criado mudo, o caderno aberto e o terço entre as mãos. E ali, naquela cena silenciosa, todos entenderam. O milagre de Helena não tinha acabado. Apenas havia mudado de forma. Ela não partiu como quem vai embora, mas como quem conclui uma missão. A cidade inteira foi ao velório, mas ninguém falava de morte. Falavam de fé, de esperança e de como uma simples mulher transformou dor em amor e amor em legado. O pastor disse com a voz embargada: Helena não morreu.
Ela só foi costurar as asas do céu. E assim, a mulher que um dia teve medo da dor se tornou símbolo de vida, de fé e de redenção. Seu nome ficou nas ruas, nas orações e em cada coração que aprendeu a acreditar outra vez. Se essa história te emocionou, escreva propósito nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca erra nos planos que traça. Curta, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo histórias que fortalecem a fé, a alma e o coração.